partir de agora, programa Crescendo na Graça, trazendo esclarecimento à luz da Bíblia. Apresentação, Germano Heleno. Aqui você tem voz. Olá, meu amado e minha amada, está entrando no ar o programa Crescendo na Graça, para você aqui na Paracletos FM, a rádio sem preconceito que toca todos os ritmos gospel. Mas chegou a hora do programa Crescendo na Graça, você que estava esperando aí, tá? Esse programa Crescendo na Graça, ele começa todos os domingos a 1h da tarde, ou seja, às 13 horas, tá bom? Então, fica sintonizado aí, sempre o horário, tá? O programa inédito começa domingo, às 13 horas da tarde. Nós temos o reprise desse programa, tá? Que é o programa Crescendo na Graça, que é terças e quinta, no mesmo horário, tá? 13 horas da tarde e 16 horas, tá? Passa a reprise, terças e quinta, às 13 horas e 16 horas. Talvez você que está ouvindo pela Rádio Paracletos FM 88,7 e você que é internauta, está também ligadinho aí sempre pela internet, tá? Talvez você pergunte assim, que grupo é esse, Germano? Que grupo é esse Crescendo na Graça? Esse grupo é um grupo que rola, um grupo dentro do WhatsApp, tá? De enquetes bíblicas e temas livres. Lá, esse grupo Crescendo na Graça, lá pelo WhatsApp, é um grupo que abrange outras religiões, não tem só evangélicos, tem católicos, pessoas que não proferem a fé em religião nenhuma, tem satanista, tem espíritas, tem kardecista, pessoas do 666. Então talvez você deve estar falando, então esse grupo deve existir bagunça, tem evangélico, tem protestante, todas as religiões, quase todas, alguns saíram do grupo, né, devido aos seus compromissos pessoais, não deram para permanecer no grupo. Então, esse grupo abrange outras religiões, tá? Então, talvez você deve estar perguntando, então deve ter briga dentro desse grupo, discussão? Não, não tem. Por que não tem? Porque existem as regras dentro do grupo, e as regras dentro do grupo devem ser respeitadas. Então, graças a Deus, tá? Pela maturidade das pessoas que estão lá, respeita cada um a opinião. Então, opinião é opinião, tá? Então, a opinião de cada um deve ser respeitada. Não tem ninguém desqualificando lá outro. Claro que um acredita na sua crença, outro acredita na sua crença. Discordar, isso faz parte, tá? E lamentável dizer, algumas pessoas que proferem a fé no cristianismo saem do grupo porque tem que concordar com a ideia dele. Por isso o grupo é Crescendo na Graça, é um grupo de crescimento. Então esse grupo do WhatsApp é uma extensão da Paracletos FM que eu estou fazendo para as pessoas que participaram, colocar os seus áudios, tá? E suas opiniões. Então será passado aqui na Paracletos FM no programa Crescendo na Graça. Então, deixando bem claro, se você pegou o programa Crescendo na Graça, outros programas anteriores, o telefone é 998163652, esse telefone não existe mais. Se você mandou, não está mais ativo. É o outro telefone, tá? Eu vou deixar para você 2 telefones para você entrar no grupo Crescendo na Graça, tá? Eu vou deixar um que é do programa Crescendo na Graça pelo WhatsApp, que anota aí, tá bom? 96, esse é um novo telefone que tá valendo para você entrar no grupo Crescendo na Graça, tá? 96837 3877. Anotou? De novo, 96837 3877. O outro telefone é um telefone convencional para você ter maiores informações da Paracletos FM. Se você não conseguiu falar nesse número que eu dei pelo WhatsApp, você pode anotar o outro telefone, que é o 3546-4774. 3546-4774. Tá valendo esses 2 números agora atualizado para você.
Porque quem ouviu as enquetes anteriores do programa Crescendo na Graça era um telefone antigo, essas enquetes foi antiga. Então nós estamos atualizando agora, a partir de agora, as enquetes dentro do grupo. Então, a enquete que rolou lá dentro do grupo, segura aí. A enquete é o seguinte que rolou lá de um irmão anônimo. O irmão anônimo mandou pra gente, a gente colocou no grupo e os irmãos deram a sua opinião. A enquete foi o seguinte: comprei um PlayStation 4 para o meu filho desenvolver as coordenações de motora e para dar exercício no cérebro. Minha pastora disse que o jogo não provém de Deus. Isso é verdade? E aí, gente, qual é a sua opinião sobre isso? Então, os irmãos que comentaram sobre essa enquete, o irmão anônimo mandou lá dentro do grupo, tá, que ele comprou um PlayStation 4 para o seu filho desenvolver a coordenação motora, o exercício do cérebro. Ele foi comentar isso com uma pastora da igreja dele. E a pastora disse que não é de Deus. E aí, qual é a sua opinião? Então, essa é as participações dos irmãos que você vai ouvir agora na Paracletos FM. Nós vamos ouvir a primeira participação do Cristiano Dantas. Cristiano Dantas mora em Triagem e ele vai dar a opinião dele, se ele concorda ou não. É a opinião dele e a opinião de cada um é respeitada. E aí, Cristiano, o irmão comprou um PlayStation 4, porém, ele foi falar para a pastora disse que o videogame não é de Deus, não provém de Deus. Qual é a sua opinião, Cristiano, sobre isso? Fala conosco aí. Paz do Senhor, grupo Crescendo na Graça. Para mim, vou deixar minha opinião, depende do jogo, né? Entendeu? Se eu comprar um PlayStation, eu coloquei uma foto aí. Se é para eu brincar em casa, beleza, entendeu? Eu vou brincar, mas eu não posso jogar valendo. Tipo de jogo, jogo de bicho, jogar na casa lotérica. Aí não, aí alto lá, aí eu sou contra, entendeu? Porque você brincando com um jogo no PlayStation com seu filho, você está brincando, não está apostando. Para mim também, minha opinião vai ficar, quando chega na hora do culto, você está jogando, está brincando com seu filho, a hora do culto você tem que ir para a igreja, entendeu? E resumindo, irmão, o que eu vou falar, você não pode ficar toda hora jogando, né? Da hora do culto, você está no jogo. Aí não, aí tem que ter uma reverência, né? Tem que ter a hora do culto, congregar na sua igreja. Aí quando chega a hora, vou para a igreja, já pronto para já dar amém na igreja, entendeu? Aí não, aí a gente tem que controlar também, né? Controlar o jogo. Você brincando, chegou a hora, se o culto começa às 7h30, você brinca com seu filho até umas 5 horas, você vai tomar um banho, vai se arrumar e poder ir para a igreja e louvar o Senhor. Essa fica a minha opinião. Que Deus abençoe o grupo. A paz. Shalom. Tá aí a participação do Cristiano Dantas, de Triagem do Rio de Janeiro. Tá aí, ele colocou a opinião dele sobre a questão dessa enquete. O irmão que comprou um PS4, ou seja, um PlayStation 4 jogo, para exercitar a memória do filho dele. Lamentavelmente, ele falou para a pastora e a pastora disse para ele que o jogo não era de Deus, tá? E tem outras participações também. Você viu a primeira participação do Cristiano? Então, se você quiser participar desse grupo, anota o telefone aí. Vale a pena, hein? 968373877. 98373877. Esse é o telefone atual. As maiores informações da Paracletos FM, que é o 3546-4774. 3546-4774. A operadora é 21, tá bom? Operadora 21. Você aí, manda aí, tá? Que você quer participar do grupo Crescendo na Graça e quer participar lá, quer ouvir visões diferentes e vai ser muito bom para o teu crescimento. Eu tenho uma verdade na minha vida.
O ser humano não aprende nada sozinho. Ele aprende com visões diferentes. Isso é crescimento. Quando o ser humano ele passa a não querer ouvir outros, ele acha que ele está certo em tudo. Então ele se acha perfeccionista. Os maiores problemas do ser humano é essa visão, ser perfeito. Mas ele acaba esquecendo que ele é o próprio defeito. Porque o ser humano ele vive de erros e acertos. Então quando ele passa a entender essas questões, ele passa a ouvir o outro lado de opiniões diferentes, mesmo que vai contra as suas opiniões, tá bom? Aí a questão de respeitar cada um, a fé, a crença e opinião, tá bom? Opinião é opinião. Vamos lá ouvir o nosso irmão Christian falando, tá, sobre esse assunto, na opinião dele. O Christian é o que participa também bastante no tempinho que ele tá, tempinho que ele tem, e vale a pena você ouvir também a participação do Christian, tá bom? Ele falou uma palavra lá, um M, né? Saiu de merda, né? Mas eu não vi como um palavrão, eu vi como uma questão de uma palavra colocada. Eu acho que palavrão para mim é fome, é desgraça, isso é palavrão. Agora, essas questões eu não vejo isso. É claro que nós da Paracletos vamos aqui, né, cortar algumas questões se for um palavrão. Claro que lá no grupo não tem palavrões, tá? Então, porque ele achou que ele falou palavrão, mas não foi palavrões, não, quase que não saiu a palavra, tá? Não foi essa a questão, não foi palavrão não, foi bem colocado a participação dele e vale a pena você conferir aqui na Paracletos FM o programa Crescendo na Graça. Vamos aí, vamos ver a participação do Christian. E aí, Christian, qual é a sua opinião sobre isso? O pai comprou o PS4 para exercitar a memória do filho, para o filho ter mais coordenação motora. Porém, Christian, a pastora dele disse que o jogo não é de Deus. Fala aí para as pessoas da Paracletos FM, para os ouvintes, qual é a sua opinião sobre essa enquete? Vamos lá. Boa tarde, Grupo Crescendo na Graça. Eu vou deixar minha participação nessa enquete aí. Eu fico assim, assustado e triste ao mesmo tempo, quando acabo me deparando com algumas coisas desse tipo, assim, né? Eu particularmente acho que isso é estupidez, tá? É uma opinião minha, uma opinião pessoal. Vamos lá, vamos destrinchar essa enquete aí. O pai compra um presente para o filho, né? E a pastora vai e diz que aquilo ali não provém de Deus. Eu não estou falando nem de videogame, não. Estou falando de um presente, tá? Então, eu fico pensando cá com os meus botões. Se o PlayStation, tá, o videogame que seja, sei lá, não provém de Deus, celular também não provém de Deus. Computador também não provém de Deus. Televisão também não provém de Deus. Carro também não provém de Deus. Moto também não provém de Deus. Essas coisas são coisas feitas pela mão do homem. Então, eu acho que isso aí, meu Deus, isso aí é uma ignorância, uma estupidez assim, que chega a assustar. Como é que uma pessoa consegue ser denominada pastora, né, e solta uma merda dessa? Opa, desculpa gente, desculpa o palavreado, mas saiu sem querer. Mas assim, em 2014, para vocês terem uma ideia, estava para sair uns jogos que eram baseados, jogos de PlayStation, estavam para ser lançados no mercado, jogos que eram baseados em histórias bíblicas, onde o herói era Davi, né, onde tinha ali Josué como personagem principal, tudo mais, coisa e tal, né. Eu não sei o que houve, realmente a coisa não emplacou, né? Isso aí é a coisa que o meu filho que me informou isso aí, tá? Eu realmente não fui a fundo nessa informação, mas foi meu filho que me informou isso. Suponhamos que esses jogos aí, jogos baseados em histórias bíblicas, tivessem inundado o mercado, emplacado no mercado, né? Movimentado uma grande parcela de valores aí, né?
E aí, ia deixar de ser pecado, então, no caso, na opinião dessa pastora? Então, eu acho que falta um pouco de visão aí dessa pastora na orientação dessa situação aí. Fato é que se o pai comprou aquilo ali, ele comprou na maior boa vontade. Ele comprou um videogame para o filho dele se desenvolver, para o filho dele se divertir, que seja. Né? Ou diversão também é pecado? Não é possível, né? Quer dizer, então, que uma adolescente, uma criança quer jogar um videogame, então ela vai para o inferno por causa disso? É um negócio assim que eu vou te falar, é um troço assim que revolta, tá? Mas, voltando mesmo assim ao miolo da enquete, eu não acho que isso seja verdade não, tá? Porque esse PlayStation 1, 2, 3, 4, sei lá o que seja, 5, 6, 7 for, não provém de Deus, nada dessas coisas provém de Deus também. O celular que ela usa, que essa pastora usa para poder ficar mandando zap, metendo a língua na vida dos outros, também não provém de Deus. A internet que ela usa para poder ficar, né, fuçando a vida dos outros ali no Facebook, no Instagram, né, esse tipo de coisa assim, né, para poder ficar falando merda na internet, também não provém de Deus, entendeu? Nem o microfone que ela usa para falar besteira também não provém de Deus, tá? Então eu acho que está havendo aí na cabeça dessa pastora uma confusão muito grande mesmo, tá? E ela deveria orientar esse pai do tipo assim, em dosar os horários, né, em que a criança brinca com aquilo ali, como a gente tem que fazer com qualquer coisa. Tem que ter horário para ficar na internet, tem que ter um horário para poder estudar, tem que ter um horário para poder ir para a igreja, tem que ter um horário para isso, para aquilo, para isso, para aquilo e para aquilo outro. É essa que eu acho que deveria ser a orientação mais válida, provindo de uma pastora. Né? E não dizer que o PlayStation não vem de Deus, que o PlayStation vem do diabo, que seja esse tipo de palavra carregada. Então eu acho que, sinceramente, essa pastora está fora do contexto, não tem embasamento nenhum para poder falar esse tipo de coisa. Né? O pai comprou um brinquedo para o filho, né? E o filho, na minha opinião, acho que ele só tem que fazer uma dosagem nos horários, né? Para que aquilo ali não vire uma rotina, para que a criança não venha trocar, né, a diversão pelo aquilo que é sério. Né? Então eu acho que é bem por essa linha aí. Agora vim dizer que PlayStation não provém de Deus, PlayStation é do diabo, que eu não sei o que, sei lá. Você acha que essa pastora, né, tem aí alguma coisa ainda para evoluir ainda como gente, como pessoa, para poder, né, se denominar pastora ainda. No mais aí, vou deixar um abraço para todos aí e uma boa tarde. Tá aí a participação do Christian aí nessa enquete aí que o pai comprou o PlayStation 4 e o Christian comentou aí sobre a participação dele, que segundo o irmão que comprou o PS4 falou para a pastora e a pastora falou que não era de Deus e o Christian botou a sua participação. Você tá vendo como é que é o grupo Crescendo na Graça? É um grupo bem simples, fácil de participar. Se você quiser participar, é só você adicionar pelo telefone aí 968-373877 96837-3877 e você manda lá, adiciona aí e fala: eu quero participar do grupo Crescendo na Graça, e nós enviaremos para você as regras do grupo, tá? Não tem só cristão. Se o grupo fosse para fazer um grupo só de cristão, nós montaríamos um grupo só para cristão. Não, é grupo para crescer na graça, realmente para você amadurecer, tá bom? Trazer amadurecimento na fé. Também participou o pastor Erivaldo. Ele deu a opinião dele na escrita de: certamente todos os jogos ou qualquer tipo de entretenimento nos fará dar ocasião à carne, e sim faremos a vontade do diabinho. O seu filho precisa de jogo para desenvolver a coordenação motora? É permitido que o cérebro funcione corretamente? Não há problema, amigo. A saúde do seu filho em primeiro lugar. Agora, o Senhor, como pai, e todos que estão participando dessa enquete, precisa ver que tipo de jogo os nossos filhos vão jogar, pois o jogo
que incentiva as crianças a matarem, espancarem pessoas, roubo, furto, coisa semelhante. Nesse caso, eu mesmo coloquei limite para os meus filhos na questão de jogo. É só para lembrar que o pastor Erivaldo é o pastor, tá? Que deu a opinião dele. Então ele botou limite para os filhos deles lá na questão dos jogos. Concordo com o meu irmão quando diz que a pastora cometeu uma tremenda burrice ou estupidez. Talvez ela queria falar nesse sentido, mas nesse caso, se for a visão dela de que todos os jogos é do maligno, então lamento. Acho que devemos tomar cuidado com os jogos, pois mesmo pode ser da influenciar os filhos, sim ou não. Espero que o irmão entenda. A paz, participação do pastor Erivaldo, aí concordando com a opinião do Christian, que falou aí que lamentavelmente a pastora cometeu um erro gravíssimo, falando isso pro pai da criança, dizendo que os jogos não é de Deus. Ela não teve a sabedoria para falar isso para o pai da criança. Tá bom? Dado o recado para você, é só para lembrar você ainda, tá bom? Quero lembrar você que o programa Crescendo na Graça que você está ouvindo, tá? Os programas inéditos é domingo às 13 horas da tarde. Domingo às 13 horas da tarde. As reprises dele também no domingo é às 23 horas. E as reprises é terças e quintas, no horário 13 horas e 16 horas. 13 horas e 16 horas, as reprises desse programa, tá? Crescendo na Graça. Então, atualizado para você, tá bom? Então, sempre eu vou bater na tecla aqui dizendo que o grupo não tem só evangélico, não tem só pentecostais. Existe todas pessoas que proferem crenças diferentes, espiritismo, catolicismo, testemunha de Jeová, adventista do sétimo dia, tá? E outras religiões 666, pessoas das igrejas contemporâneas, tá? E satanista. Quero só para lembrar a vocês que estão vindo pela Paracletos, eles não avacalham o grupo. O grupo não tá uma bagunça, porque existem as regras. E as regras é respeitado dentro do grupo. Cada um respeita a opinião uns dos outros, deixando isso bem claro. As maiores informações da Paracleto FM é só você anotar o telefone aí, 0 operadora 21 3546 4774. 0 operadora 21 35 46 4774. Para você que quer participar do programa Crescendo na Graça ou quer indicar algum amigo que quer participar, não precisa ser você ser um teólogo, não precisa você ser bacharelado em teologia e divindade, não precisa disso não. A sua opinião é válida, nós crescemos com opinião diferente. Você aprende com as pessoas e as pessoas aprendem com você. A sua opinião vale a pena. Então, um grupo bem democrático, respeitando a crença uns dos outros, tá bom? Então anota de novo o telefone, 0 operadora 21 96837 3877. 0 operadora 21 96837 3877. Aí nós enviaremos para você as regras do grupo. Como o Christian, ele deu a participação dele nesse áudio que teve, vamos ouvir mais algumas participações, as últimas participações do Christian sobre essa enquete. Ele deve ter lembrado de alguma coisa e colocou lá no grupo Crescendo na Graça. Você tá vendo? Então aqui não se passa nada, deixa passar nada, ou seja, as suas participações, é colocado aqui os áudios, tá? As suas participações, bem bacana, vale a pena você conferir. Vamos ver a outra participação do Christian sobre essa enquete. Vamos lá. Boa tarde, irmãos, Crescendo na Graça. Eu queria acrescentar um pouco mais de opinião nessa enquete aí, porque é uma enquete que abrange aí os nossos filhos nessa geração
essa geração mais nova aí, né? Meu filho, ele hoje ele está com 17 anos, né? E ele é dessa geração que cresceu com a internet, com videogame, com tudo isso aí, né? Essa geração cibernética, digamos assim, né? E eu gostaria aí de fazer um complemento aí na minha opinião, querendo mostrar a origem da minha opinião, tá? Qual é a origem desse raciocínio meu? Eu acho assim que quando a gente cria os nossos filhos num dogma cristão, eu não estou falando de religião, não, eu estou falando de dogma cristão, tá? Quando você coloca no coração do seu filho a paz, o amor, e a paz, o amor e a compreensão, o respeito ao próximo, né? Aí eu acho que você vai fundamentando aí um ser humano que cresce de forma saudável, falando mentalmente, tá? E uma vez que você coloca esses conceitos no coração do seu filho, né, dos nossos filhos, crescendo com esses conceitos e procurando dar o exemplo, certo? Eu acho que não é um jogo de videogame que vai fazer com que o seu filho mude de ideia, tá? É a minha opinião, é o que eu penso, é o que eu aplico na criação do meu filho, que eu sempre apliquei, tá? Sempre procurei colocar a paz, o respeito e a compreensão no coração dele, tá? Não existe ser humano perfeito, tá? Mas o meu filho, ele sempre jogou desde do Xbox One, né, desde o PlayStation, né, hoje ele tem um Xbox aí mais atualizado, tudo mais. Ele sempre jogou esses jogos de guerra, jogos de batalha, né, sempre jogou GTA, né, e eu não vejo, sinceramente, eu não vejo nele uma vontade desenfreada de querer matar alguém. Eu não vejo que isso desenvolveu nele uma vontade de querer roubar alguém. Ou seja, o videogame não influenciou na vida dele. Por quê? Porque ele tem esses conceitos no coração dele. O conceito da paz, do amor, da compreensão e do respeito. Ele tem esses conceitos no coração dele. Porque foi muito bem fundamentado. Enfim, é essa a origem da minha opinião. Então, como a pessoa, o ser humano hoje, é um ser mesquinho e preguiçoso, que não quer compreender e entender, não quer participar da vida do próprio filho. Eu não estou condenando a vida de ninguém, estou falando de uma forma genérica, a humanidade como um todo, né? Hoje em dia a humanidade vê as crianças, vê os filhos como um número, né? É um número, uma estatística. E o que acontece? Se dá aí esse conceito de querer culpar alguma coisa pela distorção educacional do próprio filho, tá? O pai não participa da vida do filho, né? Não procura entender o que se passa na vida do filho, não passa momentos com o filho, né? Ele cresce carente, revoltado, tudo mais, e vai botar a culpa no videogame. Aí é muito mais fácil o pai colocar a culpa no videogame do que ele assumir a culpa de não ter colocado conceitos na cabeça do próprio filho, tá? Claro que o ser humano, quando cresce, ele passa a tomar as próprias decisões, e por mais que você coloque conceitos na cabeça do seu filho, um dia ele vai pensar com a própria cabeça, né? Mas uma vez que ele está fundamentado, que ele teve exemplos, que ele teve aí conselhos, que ele teve direcionamento, eu acho que as chances dele descambar para um lado errado são menores, são bem menores. E não sinceramente falando, não é um jogo de videogame, na minha opinião, não é um jogo de videogame que vai fazer um ser humano virar um assassino, um bandido, um ladrão, alguma coisa assim. Se for, tá? Eu acho que a educação dessa pessoa, desse ser que virou um bandido, se ele virou um bandido por causa de um jogo de videogame, é porque a educação dele já vem errada desde o berço, desde antes, tá? Não foi o jogo do videogame, tá? O que foi a educação errada que acabou por tropeçar num gatilho, que pode ser um videogame, pode ser um
um capítulo de uma novela, pode ser qualquer coisa que ele veja, uma influência externa, sei lá, pode ver uma cena no cotidiano dele que vai fazer com que ele tome um caminho errado, mas porque a educação já foi torta, desde cedo, tá? Então, para mim, esse negócio de achar que é o videogame que muda a cabeça das nossas crianças, que eu não sei o que coisa. Eu entendo a preocupação dos pais de uma geração um pouco mais, né, mais antiga, digamos assim, de não saberem lidar com isso. Eu entendo isso aí. Eu sei, porque a minha mãe não sabia lidar com isso, meu pai não sabia lidar com isso. Entendeu? Então, o que acontece? Eu sempre... eu tive videogame ao longo da minha vida também, e eu joguei jogos violentos, joguei jogos de tiro, de sangue, de tortura, né? E eu não tenho uma vontade desenfreada de matar ninguém, sinceramente. Esse tipo de coisa, a minha opinião é fundamentada nisso aí. Eu acho que a educação, quando é colocada na cabeça dos nossos filhos com fundamentos, com presença e com exemplo, não é o videogame que vai distorcer aquilo que está, né, fundamentado na cabeça dele, não, tá? Sinceramente falando, ou a chance pelo menos é muito pequena, sinceramente, tá? Essa coisa de botar a culpa, dizer que o videogame é coisa do diabo, o videogame influencia, para mim é uma desculpa esfarrapada, tá? Para não assumir a responsabilidade de uma criação torta. É o que eu penso, tá? É a minha opinião, respeito a opinião de todo mundo aqui, tá? Então, se você for ver, por exemplo, irmão, então você não está dando exemplo bíblico, que não sei o que coisa e tal. Mas olha, se a gente for ver no Antigo Testamento, tem muito mais matança no Antigo Testamento, tem muito mais guerra, tem muito mais carnificina, né, no Antigo Testamento, né, do que um jogo de videogame. Davi, por exemplo, quando queria, tinha que entregar o dote também da mulher que ele, né, da filha do imperador, do rei lá, né, foi lá, matou um monte de filisteu, cortou o pênis de todos eles lá e foi levar lá para o sogro dele. E aí? Será que isso aí também não é violência? Na Bíblia, hein? Eu estou falando na Bíblia. Né? Josué também, para invadir Jericó, né? A guerra de Abraão também, tudo mais. Certo? Então, é aquilo. Será que não tem violência também, né, nessa parte na Bíblia também? Então, sinceramente, eu acho que é uma coisa conceitual, sinceramente falando. Tá? Quer dizer, então, que violência na Bíblia vale. Violência no videogame não pode, né, porque é do diabo. Então, eu não sei, sinceramente. Né, a matança das crianças inocentes na vinda de Cristo, né, quando Herodes mandou matar todas as crianças com menos de 2 anos de idade, né, a fim de pegar Cristo, né, a fim de que Cristo, né, fosse também morto nessa geração aí, né? E aí? Então tem muito mais violência e carnificina na Bíblia, tá, do que num jogo de videogame, tá? Então eu acho que é uma questão conceitual. A origem da minha opinião se baseia nisso, né, nesse conceito, tá? No conceito de que a gente tem que criar os nossos filhos com um conceito bom para que eles sejam bons cidadãos e não sejam um jogo de videogame que vá transformá-lo num assassino, num ladrão ou num político corrupto, tá? Que quer que seja. Tá? Então fica aí a minha opinião, um abraço a todos aí, uma boa tarde. Tá aí a segunda participação do Christian aí nessa enquete aí do irmão anônimo que mandou lá dentro do grupo Crescendo na Graça. Ele comprou um PS4 para o seu filho para desenvolver, né, a coordenação motora, exercitar a memória do filho dele. Ele comentou com a sua pastora e a pastora falou que os jogos não é de Deus. Aí os irmãos foram botando a participação. A segunda participação foi do Christian nos seus áudios, você ouviu aí, tá bom? A participação também da Fátima. A Fátima participou na escrita, ela diz assim: não há outro tipo de exercício mais adequado, receitar por um profissional de saúde para ele. Então, na opinião da Fátima, é isso. A Diana também participou disso. Meu Deus, nessa enquete aí. A inteligência humana que faz o jogo e é um dom de Deus. O pastor Erivaldo
participou mais uma vez, disse: é bem provável que sim, mas o videogame é bom também. Pastor Erivaldo mandou aí, tá bom? E daqui a pouco nós vamos ouvir a outra participação, mas antes de eu colocar outra participação, tá? Da irmã Elisângela, a Elisângela missionária, ela vai dar a participação dela lá dentro do grupo, mas deixa eu aproveitar aqui nessa opinião, lembrando que todos os domingos, a 1h da tarde, começa esse programa Crescendo na Graça. Todos os domingos, a 1h da tarde, programa Crescendo na Graça. Se você ouviu o programa anterior no telefone 998163652, esse telefone está desativado. O que está valendo é o telefone atual, tá bom? Para você participar e quer ser adicionado dentro do grupo, que é 0 operadora 21 96837 3877. 0 operadora 21 96837 3877. As maiores informações da Paracletos FM é 21 35 46 47 74. 3546 47 74. Você vai ter as maiores informações também da Paracletos. Esse programa Universo Gospel, a reprise dele é terças e quintas, tá bom? Terças e quintas, no horário 1h da tarde, e reprise às 16 horas, tá bom? Às 13 horas e às 16 horas você tem encontro aqui nessas reprises do programa Universo Gospel, deixando isso bem claro para você. Também deixando claro aí para você que quero indicar um programa para você que é todos os dias, tá? Das 20 às 21 horas, que é o programa Universo Gospel, que eu faço, tocando em ritmo, black music, hip hop, charme, ao vivaço para você, direto da Paracletos, tocando todos os ritmos gospel em ritmo, hip hop, charme, rap, soul, black music, charme, tá? Que as pessoas, nós vamos fazer uma enquete sobre isso lá dentro do grupo, sobre ritmo, que as pessoas acham que Deus só tem um ritmo. Deus não tem ritmo, quem faz ritmo é o ser humano, tá bom? Então quero indicar para você na Paracletos FM, das 20 às 21 horas, de segunda a sexta-feira, menos quarta-feira, porque quarta-feira é o programa Papo de Crente aqui na Paracletos FM. Os melhores assuntos da atualidade na vida cristã é comentado no programa Papo de Crente, todas as quarta-feiras, ao vivaço para você, das 20 às 21 horas. Tá bom? Dado o recado para você, você anotou tudo aí, meu amigo e minha amiga, minha irmã, você que está sintonizado aí pelo o aplicativo, ou você está pela internet ouvindo 24 horas no ar. Se você quer baixar o aplicativo da Paracletos FM, vai lá no YouTube, tá bom? Você vai lá no YouTube e poste lá, pesquise lá, Paracleto, é com K-L-E-T-O no final, não é com C-L-E-T-O não, é K-L-E-T-O, Paracleto FM. Aí lá, esse tutorial eu fiz, explicando para você como é que você faz para ter o aplicativo da rádio da Listen to My Radios, tá bom? Então você vai baixar esse aplicativo no teu celular pelo Play Store. Lá no YouTube eu explico melhor para você, e também dou as boas-vindas a você lá pelo YouTube, lá as boas-vindas da Paracletos FM, o que a rádio oferece para você, tá? E tá vindo vários programas aí muito bons, vale a pena você conferir, tá bom? Então vamos lá, participação também da nossa missionária Elisângela. Elisângela missionária, ela participou dessa enquete, né, que tá rolando aí. O pai comprou o videogame PS4, porém, né, ele comprou para o filho exercitar a memória, o cérebro da criança. Só que ele comentou com a pastora e a pastora falou que o jogo não é de Deus. E os irmãos estão colocando a participação deles dentro do grupo Crescendo na Graça. Vamos ver o áudio aí da irmã Elisângela. Elisângela missionária. Vamos lá ver a participação dela. E aí, Elisângela, qual é a sua opinião sobre essa enquete? Gente, olhe bem, sobre
o assunto aí da enquete, e a minha resposta ela vai ser simples, né? Independente do que a pessoa comprou para que o filho venha ter uma coordenação motora e um desenvolvimento mental, eu não vejo nada demais. Entendeu? Essa é a minha resposta. Não tenho muita coisa para falar, não. Tá aí a participação da missionária, a missionária Elisângela. Deus abençoe cada vez mais aí aos irmãos que estão participando nessa enquete que repercutir também sobre a questão do jogo, tá bom? Eu vou colocar também a participação do Carlos. O Carlos participou, mas antes de eu colocar a participação do Carlos, a Cristiane participou, botou o seguinte: é melhor a criança estar dentro de casa jogando videogame do que nas ruas com as más companhias, mas como o nosso irmão Carlos citou acima, tem que ter um controle e acompanhamento para isso. Depois eu vou botar a participação do Carlos aí, concordando com o Carlos. A Fátima: eu não entendo muito bem de PlayStation. Acho que tudo que for acompanhado e não for maliciosos, jogos que incentivam a violência, que tenha duplo sentido, que mexe com a moral e bons costumes, citam aí ódio, guerra, enfim. Se for com sentido inocente, penso que não vai influenciar psicologicamente de forma negativa, pois do contrário, ao invés de ajudar, poderá piorar em outras áreas da personalidade, principalmente infantil. Os pais têm que acompanhar, analisar e pedir orientação a um profissional de saúde, como já falei. Na primeira participação lá da Fátima. A Márcia Cardoso participou também da enquete. Ela escreveu falando o seguinte: na minha opinião, tudo tem que ser orientado. E nós, como pais, precisamos ficar focados nas questões que a maioria desses jogos são muito violentos e muitos que passam dos limites. Muitos jogam com tanta frequência que se tornam viciados, deixando determinados compromissos de lado, como estudo, ajuda em casa aos pais. E o que é mais interessante, o que eu observo, é que eles passam horas e horas jogando. Não sente fome, sede, nem vontade de ir ao banheiro, mas na hora dos cultos ficam impacientes, tendo sede, tendo fome, ficam com sono e com vontade de ir para casa. Mas na hora do jogo não tem isso, né? Outra participação aqui na escrita do Bruno Moraes. Bruno Moraes escreveu o seguinte: é uma situação para tratamento, ou seja, terá um jogo específico para isso. Aonde está o errado? Ora, acaso não existia um irmão na Bíblia que bebia vinho para se tratar? Ele cita lá 1 Timóteo capítulo 5, versos número 23, que Timóteo teve uma enfermidade no estômago. E nem por isso foi taxado como pecado. Essa é minha visão, não é errada. Agora, sobre os jogos violentos, na minha opinião, existia um jogo chamado Carmageddon, jogo que você tinha que matar pessoas atropeladas nas ruas para ganhar. Foi proibido em vários países, porém no mundo inteiro não passou de 5 casos de pessoas que foram influenciadas por esse jogo, que fizeram o mesmo na vida real. O grande problema é quando a pessoa não tem estrutura para separar o real do fictício, né? Exemplos simples: antigamente, quando alguém, um autor, uma atriz, fazia papel de vilão nas novelas, algumas pessoas tentavam agredir os atores na rua, pois continuavam vendo como um personagem e não como uma pessoa comum que estava interpretando. A pausa dramática para vocês rirem, pois isso não faz tanto tempo assim. Assim como também existem pessoas que se jogaram dos prédios, acreditavam que era super-herói, como temos no Mortal Kombat, um jogo de luta. No fim, você poderá destruir o corpo do perdedor. Então, não reconheço relato algum sobre alguém ter feito isso na vida real.
por causa do jogo. Sinceramente, acho muito perigoso o BBB da Globo, né? O Big Brother Brasil, né? Qualquer jogo. Sou mestre de RPG desde 1994. Esse jogo para mim foi ótimo. Matemática, ciência, biologia, história, eu desenvolvi muito mais depois que comecei a jogar. A Márcia Cardoso também escreveu: a tecnologia de hoje, em relação aos jogos, abrange áreas profundas do cérebro humano, incentivando os ataques de altas defesas, influenciando na personalidade, pois eles passam a ser personagens dentro do jogo, aonde estão em qualquer de tudo para mudar de fase, fazem qualquer de tudo para mudar de fase, qualquer coisa, né? Meu afilhado, ficou 7 anos fazendo análise, pois vivia no mundo virtual dos jogos e hoje sofre com síndrome do pânico, não podendo escutar qualquer tipo de barulho. Quando a minha filha joga, ele só diz isso é mal, né? A Fátima também botou na terceira participação dela. Temos que ter cuidado sim com o que jogamos nas mãos do nosso filho, A criança, quando está na fase de formação de personalidade, pode ser muito perspectiva, pode sim adquirir hábitos, pensamentos, um aprendizado que pode gerar muitos distúrbios psíquicos, emocionais, que poderão formar uma personalidade problemática que poderá requer atenções e tratamento especializado no futuro, que dificilmente serão cancelados. Somos humanos, pessoas que somos muito mais sensíveis se não temos a personalidade firme e estruturada. Nós deixamos de levar por tudo que aparece em nossa frente, quer seja positiva ou negativa. Então isso pode causar problema mesmo depois de adulto. Essa pastora talvez agiu de uma forma precavida, já que conhece que o aparelho pode oferecer. Creio que ela não agiu por mal. Então a Fátima concordou com a pastora que ela não agiu por mal, foi só uma palavra mal colocada da pastora, tá bom? Então nós vamos ouvir a participação do Carlos agora nessa enquete. Vamos lá. E aí, Carlos, qual é a sua opinião disso aí? O pai comprou o PS4 para o filho, né? Para coordenação motora e a memória, exercitar a memória. E a pastora disse que é errado o jogo, não pode. E aí, Carlos, qual é a sua opinião? Eu acho que o videogame ele não é o problema. O problema é quando a pessoa deixa de controlar o tempo estimado que a criança deve jogar no videogame e também não deixar as crianças jogar aquilo que não seja adequado para ela. Então o videogame ele é um ótimo estímulo, mas a partir do momento que você deixa o descontrole ou deixa a mercê da criança, aí já se torna um grande problema. Tá aí a participação do Carlos dentro do grupo Crescendo na Graça. Olha, o Carlos não é evangélico, não é nada do cristianismo, ele é de outra organização que não profere a fé em Jesus Cristo, tá bom? E é respeitado o direito dele. Você tá vendo que ele colocou a opinião dele lá? Bacana, ok. Então nós não estamos ali para desqualificar a fé de ninguém de outras organizações, tá bom? Bom, gente, para você ver como é que é o grupo Crescendo na Graça, dessa extensão do WhatsApp para a Rádio Paracletos FM. Tá bom? Então, se você quiser participar desse grupo, agora, se você é cristão, tá? É pentecostal, fogo puro, você é espiritual demais da conta, não entre. Se for para arrumar problema lá com pessoas que tem que concordar com você, não. É um grupo de crescimento para ouvir opiniões diferentes. Vale muito a pena. Aquilo que a igreja omite, os pastores também que estão lá falam a verdade. Aquilo que você não ouve na sua organização, na sua igreja, aquilo que as religiões não falam, omite. Muita coisa oculta que deveria vir às claras não fala. Lá no grupo Crescendo na Graça nós falamos
com todo carinho e respeito às organizações, respeitando cada uma delas. Então, se você quer participar, respeitando a opinião, tá? No grupo Crescendo na Graça, é só você anotar o telefone aí. Anota aí, 0 operadora 21 96 837 3877. 0 operadora 21 96837 3877. Maiores informações da Paracleto é 0 operadora 21 3546 4774. 0 operadora 21 3546 4774. Tá bom? Então, esse grupo Crescendo na Graça é um grupo de crescimento, de respeito a cada um dos grupos. Agora, se você for entrar só para vasculhar o grupo e depois você sair depois de uma semana, tá? Não pede para ser adicionado. A gente só adiciona pessoas que querem somar, querem crescer, querem amadurecer na fé, aprender questões que organizações e outras organizações que não proferem, ou seja, não falam em organizações, até mesmo pessoas que não proferem fé nenhuma não sabia de certas questões. Então, é um grupo de crescimento, por isso o nome do grupo é Crescendo na Graça, tá bom? Ou quem é cristão, crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, respeitando as opiniões de cada um lá dentro do grupo, tá? Não tem só pastores, tem missionários, tem obreiro, tem outras organizações lá dentro do grupo e é respeitado direito. Então tá dado o recado para você. Lembrando que esse programa, tá? É todos os domingos, a 1h da tarde, às 13 horas, e a reprise dele, tá? Do domingo é às 16 horas. Então a reprise do programa Crescendo na Graça também é terças e quinta, no mesmo horário, 1h da tarde e às 16 horas. Tá bom? Dado o recado para você, então você vai ouvir a última participação aí do grupo aí nessa questão dessa enquete do pai que comprou o videogame PS4, porém ele foi falar para a pastora falou que o jogo não provém de Deus, não é de Deus o jogo. Então vamos ver a última participação, que é do pastor Ricardo, tá bom? Vamos lá. E aí, pastor Ricardo, qual é a sua opinião sobre essa enquete? Boa noite Brasil. Em relação a essa enquete aí, né, tô ouvindo aí as participações dos irmãos, né, desde lá de cima, Cristiano, e dali para baixo, nas várias participações, estou aprendendo muito aí com os irmãos. Quero jogar uma pitadinha de sal, né, nessa enquete. Eu acredito que para fins medicinais, né, vamos dizer assim, conforme aí a irmã colocou, né, o irmão anônimo, um abraço, colocou. Eu acredito que não há problema. O Christian trouxe lá em cima o seguinte, né, as coisas, os objetos feitos pelo homem, na verdade, são todos viciantes. Essa é que é a verdade. Né? O celular, tá? O computador, né? A televisão e outras tecnologias fabricadas pela mão do homem são viciantes. Tudo que vicia é ruim. Então, se haver um controle, né, dos pais em relação às coisas que são colocadas nas mãos dos filhos, eu não teria assim, uma restrição, a não ser pela qualidade dos jogos. Tá? Eu acredito, eu não tenho mais filhos pequenos, mas eu acredito que não colocaria jogos mortais, né, jogos de guerra na mão dos meus filhos. Embora o amigo tenha colocado aí em cima pesquisa que influencia muito pouco ou quase nada, né, em relação à vida cotidiana. Não é isso? Então, eu não teria restrições, mas eu colocaria nas mãos dos meus filhos jogos tipo educativos, outros tipos de jogos, não de violência. Né? Então, teria que haver um controle nesse caso. Né? E em relação aos líderes, tá?
Eu acho que a atitude dessa pastora assemelha-se à atitude de muitos líderes que acham melhor proibir do que instruir. Tá ok? Instruir, é difícil instruir, ensinar, né, orientar uma pessoa. E proibir é muito mais fácil. Então eu acho que corre nessa linha desses líderes que querem, que apostam mais na qualidade de proibir do que instruir, né? Então eu acredito que anda nessa linha aí. Tá ok? Então é muito melhor instruir do que proibir. Tá ok? Em relação a se for simplesmente para poder, conforme o irmão colocou aí, né, para desenvolver as coordenações aí do corpo, tranquilo, sem problema nenhum. Tá bom? Abraços, irmãos. Tem que controlar tudo, hein? A paz do Senhor. Deus abençoe a todos. Desculpe passar do tempo. Tá aí a última participação do pastor Ricardo de Cosmo, do Rio de Janeiro, lá da Nova Aliança. O pastor Ricardo participou nessa enquete aí, nessa última participação. E agradeço a você, ouvinte da Rádio Paracletos FM, que ficou sintonizado conosco até agora pelo aplicativo e pela internet. Tá bom? As maiores informações da Paracleto, você vai lá no YouTube, acesse lá, Paracleto com KL, tá? ETO, Paracleto. E nós vamos lá explicar o tutorial, como você faz para baixar pelo Play Store o aplicativo da rádio na lista To My Rádio, tá bom? Dado esse recado para você, então se você quiser participar desse programa, Crescendo na Graça, desse grupo pelo WhatsApp, é o operadora 021 96837 3877. 0 operadora 21 96837 3877. Aí você fala: eu quero participar do grupo Crescendo na Graça, tá? E nós enviaremos para você as regras do grupo. Então as regras do grupo é respeitada, tá bom? Então se você for entrar para sair depois do grupo, depois de 2 semanas, não entre. É um grupo de crescimento, ouvir visões diferentes, respeitando outras religiões, organizações. Você botar as suas opiniões conforme a enquete, seja ela bíblica ou não, o tema livre, tá bom? Mandando as regras para você, você vai entender o grupo, tá bom? Que Deus abençoe. Lembrando que esse programa é todos os domingos, programa inédito é todos os domingos, a partir de 1h da tarde, a reprise é às 16 horas, tá? A reprise também na semana é terças e quinta, no mesmo horário, 1h da tarde e às 16 horas, o programa Crescendo na Graça. Obrigado, gente, pelo carinho, pela consideração, tá? Pela participações de vocês aí dentro do grupo Crescendo na Graça. E para você que está ouvindo aí, obrigado por tudo. E logo em seguida você vai ficar também com o programa Encontro Apologético. Logo em seguida você vai ficar com o programa Encontro Apologético, com os maiores apologetas do nosso Brasil, defendendo o evangelho da Bíblia. Não é o evangelho que inventou aí, que você tem que conquistar para lubrificar as pessoas. Não, são homens que valorizam a palavra de Deus e ensinam realmente a palavra de Deus. É um crescimento para você. É claro que você só vai ouvir só aqui na Paracletos. E lembrando que a Paracletos FM é uma rádio sem jabá. É uma rádio que toca todos os ritmos gospel, tá bom? Então obrigado você. Valeu, gente. Vamos pro próximo programa, se assim Deus permitir. Obrigado, gente. Valeu. Fui. Fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que Cristo abençoe a sua vida aonde quer que você passar. Fique na paz. Valeu. Fui. Tchau. Você acabou de ouvir pela Rádio Paracletos FM, programa Crescendo na Graça. Aqui você tem voz.